beware. And I eat men like ale. Pureza começa contando a história dessa menina que se chama Purity e que ela odeia o nome dela, então ela se chama de Pippi, que ela não sabe muito sobre a vida dela porque a mãe dela mudou de nome e ela mora, tipo, num lugar super afastado. Ela nasceu numa família pobre e, enfim, ela tá vivendo a vida dela, ela é super mal-humorada e deprimida, e ela tem alguns problemas de relacionamento social. E daí a Pippi conhece essa mulher chamada Anna Grey, e essa mulher trabalha pra um cara chamado Andreas Wolff, que também é curioso porque meu nome é Wolff com 2 Fs, mas enfim. Que ele é tipo um Julian Assange, um Edward Snowden da vida. Ele vaza documentos secretos na internet que ele recebe. E daí a Anna Grey fala pra Pippi que o Projeto Luz do Sol tá precisando de pessoas exatamente como ela, e convence a Pippi a ir pro projeto. O livro ele é contado em mais de uma parte e tem mais de um ponto de vista. Então a primeira parte é do ponto de vista da Pippi, a segunda parte é do ponto de vista do Andreas e volta muito no tempo e conta como ele e a Anna Grey se conheceram. A terceira parte é do ponto de vista de uma personagem que até então não tinha sido introduzida, que é chamada Leila. E a gente descobre então que a Pippi tá trabalhando com essa Leila nesse momento. Depois tem uma parte que é de um personagem chamado Tom, que ele é casado com a Leila. E aí a gente vê como que foi o passado dele. Depois voltamos a ter um ponto de vista da Andrea e terminamos com o ponto de vista da Pippi novamente. O livro pra mim é muito interessante porque, assim como a Pippi, o leitor não tem ideia do que tá acontecendo, mas todos os outros personagens têm. Então a gente vai se sentindo muito no lugar dela e na posição dela conforme a história vai se desenvolvendo. E é muito legal a forma como ele organizou e ele resolveu criar a cronologia e criar a organização de pontos de vista da história, porque eu acho que se tivesse sido um pouquinho diferente não teria feito sentido. Ele é um livro que tem uma narrativa simples. Eu li numa outra review que é curioso isso do Franzen, porque o Franzen é o tipo de autor que a cada página você tem que parar e falar caralho, que frase foda, mas nesse livro isso não acontece. Parece que ele se despiu de todo esse tipo de virtuosismo estilístico para escrever esse livro, para deixar só o conteúdo. E esse livro tem coisas que eu acho muito interessantes. A primeira coisa que eu acho que vale a pena comentar é que tem uma situação de abuso sexual, então pessoas que não gostam de ler isso, talvez eu precise indicar esse gatilho de trauma, né, que a leitura pode ser bem ruim. E a forma como esse abuso é colocada é bem interessante, porque a personagem que é abusada, por ser criança, tanto quanto no Lolita, ela se sente um pouco atraída em algum momento, sabe? Porque é muito comum, pelas leituras que eu faço de relatos de abuso, que a criança no começo, pré-adolescente, adolescente, não entende direito o que está acontecendo e aquele tipo de atenção soa em algum momento como alguma coisa de ela ser especial. E depois você sente que aquilo tudo é uma merda e você começa a sofrer e a passar muito mal. E essa personagem tem uma culpa gigante por meio segundo durante aquela situação ela ter sentido que aquilo era bom. Então ela sente que toda coisa ruim que aconteceu é justificável porque em algum momento ela não foi contra aquilo. Isso discute muito bem como acontece a culpabilização das mulheres. Porque a gente cresce aprendendo que a gente tem que criar desejo nos homens, a gente cresce aprendendo que o nosso valor é intrinsecamente ligado ao desejo que a gente cria nos homens. Então a gente quer criar esse desejo. Só que às vezes esse desejo não é do tipo que a gente quer, esse desejo sai do nosso controle, esse desejo acaba nos levando para situações de violência, e no meio da situação de violência a gente se sente culpado e acredita que a gente que se colocou lá porque em algum momento, por causa de todo um script social que foi colocado na nossa cabeça a vida inteira, a gente desejou aquilo. Só que a gente não desejou aquilo exatamente, a gente desejou um tipo de recompensa psicológica que é condicionada à valorização masculina. Então é muito louco a forma como isso acontece. Na minha opinião, isso foi muito bem trabalhado no Pureza. Mas, de novo, isso é a forma como eu vejo as coisas acontecendo. E eu vi muita gente feminista falando que essa situação foi extremamente mal retratada porque colocava justamente esse momento de ambiguidade da personagem. Eu gosto, porque eu acho que é bem humano e eu acho que é bem real. Mas vai de cada um, de novo. Esse livro também tem alguns trechos que são um pouco anticomunistas, que se passam na Alemanha Oriental. Eu gosto bastante da história do comunismo. Eu acho que o capitalismo e o patriarcado são uma desgraça. Então eu confesso pra vocês que em alguns momentos eu ficava com raivinha dos personagens por causa das opiniões deles. Mas eu acho que tem uma diferença entre você criar personagens com opiniões escrotas e você criar uma narrativa com opiniões escrotas. E nesse livro eu senti a narrativa muito isenta. Eu não sentia que ele estava normatizando situações de violência. Ele estava simplesmente dando voz para os personagens darem as próprias opiniões. Essa distinção, para mim, é muito gigante na hora da gente se discutir qualquer tipo de coisa que seja sensível. E como aqui era o personagem que estava falando, eu não fiquei com raiva do livro. Foi exclusivamente do personagem e o livro continuou sendo incrível. Eu vi muita gente falando que o Franzen não sabe escrever cenas de sexo.
As cenas de sexo nesse livro não me incomodaram, eu não achei elas primorosas, mas também não achei horríveis como eu acho as cenas de sexo do Bukowski. A Pippi e a Leila são as únicas personagens femininas que têm voz por elas mesmas no livro. Quando a gente sabe da Ana Grey ou quando a gente sabe da Annabelle, que é a personagem que eu mais gostei, a personagem que eu vou falar um pouco mais agora, a gente sabe sob o ponto de vista dos homens. A gente sabe tudo da Ana Grey sob o ponto de vista do Andrea, e a gente sabe tudo da Annabelle sob o ponto de vista do Tom. E isso acaba criando uma visão condicionada, porque a gente nunca consegue entrar e entender exatamente o que se passa na cabeça da Annabelle, uma vez que tudo que a gente recebe é a interpretação do personagem Tom. A Annabelle, ela é uma menina muito, 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 muito rica, e ela é super feminista, e a primeira aparição dela na história é quando ela faz um atentado, mais ou menos um atentado, assim, uma performance feminista na universidade em que o Tom estuda, e o jornal do Tom faz uma notícia falando horrores dela, que é geralmente o que acontece, né? A gente vê um monte de performance feminista e é sempre um monte de homem escrevendo pra cagar com tudo. Aí ela fica bolada, vai tirar as caras com o Tom, fala que ele é mó escroto e ela tem toda a razão. E ele acaba se apaixonando por ela porque, enfim, ela é linda, ela tem opinião, ela é uma artista plástica, então, enfim, eles acabam se apaixonando. O Jonathan Franzen fala que a grande sacada do Tom é que ele tenta matar o próprio lado masculino, ficar emasculado, e é por isso que o relacionamento falha. Do meu ponto de vista, a minha interpretação vai um pouco diferente disso. E é meio curioso eu estar aqui defendendo uma interpretação que é contrária à interpretação do autor, mas vamos lá, porque é pra isso que a gente tá discutindo. Só que a Annabelle, ela é uma personagem um pouco complicada. A família dela ganhou todo o dinheiro através da indústria de carne, e ela é vegetariana, e ela odeia a forma como a indústria de carne trata os animais, então ela não aceita nada do dinheiro da família dela mais, porque ela não quer esse dinheiro manchado pelo que ela chama desse rio de sangue. E as pessoas não entendem isso. E ela tem uma série de confrontos com a família dela por causa disso. A gente conhece o personagem do pai dela, por exemplo, pelos olhos do Tom. E toda vez que o pai dela aparece, ele aparece de uma forma super legal. Mas a Annabelle tem coisas que ela acredita que são anteriores ao que o leitor e o próprio Tom sabem. E isso acaba influenciando a visão que ela tem do próprio pai. A gente, assim como o Tom, não vê essas situações. Então fica confuso até que ponto o que ela tá falando é verdade ou não. Mas ela realmente acredita naquilo. E nessa hora é quando o fato da gente tá vendo tudo pela ótica do Tom é que as coisas se tornam interessantes. Enfim, a Annabelle é minha personagem favorita porque eu acho que ela é a mais complexa de todos e ela é a personagem feminista do livro. O fato de ela ter problemas mentais conforme o livro vai se desenvolvendo e vai mostrando que ela é uma personagem que é muito complicada, como eu falei, muita gente levou como sendo ofensivo, porque ele relacionou o feminismo com uma pessoa com problemas mentais. Do meu ponto de vista, não é isso. Do meu ponto de vista, quando ela tinha o feminismo, era quando ela estava mais saudável. No momento que ela começa a se envolver nessa relação e as identidades dela e do Tom começam a se confundir, é que ela vai se perdendo. Outra coisa que é muito discutida é uma cena que eles consideram a grande cena da emasculação do Tom, é a grande cena que prova o quão longe as feministas vão. Que é uma cena em que ela começa a exigir que ele faça xixi sentado, porque ele não consegue mijar dentro do vaso, ele mija no assento, respinga no chão, e ele começa a ter que fazer xixi sentado. Muita gente falou que isso era uma sátira, porque é óbvio que feministas não vão exigir isso de homens, e muita gente falou que isso não era uma sátira, que ele estava falando que as feministas são horríveis, e o meu ponto de vista é que não é uma sátira, e isso também não é um problema. Gente, que desgraça é ter que mijar sentado. Eu mijo sentado, todas as mulheres do mundo mijam sentadas. Por que o homem que não consegue mijar dentro da porra do vaso não pode sentar a bunda dele no assento e mijar sentado? Vai gastar 10 segundos a mais da vida dele pra mijar sentado, mas essa é a grande desgraça da emasculação dele. Se as pessoas estão achando que esse é o grande motivo pra odiar a Annabelle, que ela é feminista louca porque ela pediu pra ele mijar sentado, dá um tiro na própria cabeça e morre logo, sabe? Pelo amor de Deus, o cara pega, ele é um homem branco que diz que quer abrir mão dos privilégios, aí quando ela pede pra ele mijar sentado, ele já acha que aquilo é demais. Mano, a gente tá sendo morta, estuprada, espancada, violentada, abusada, e aí a gente pede pro cara mijar sentado e ele vai reclamar. Pelo amor de Deus, isso pra mim é tipo assim, a personificação do mimimi dos homens, sabe? Por isso que essa cena não me incomodou. A gente vê ela pelo ponto de vista do Tom. E o Tom é esse cara, homem branco, que diz que quer abrir mão dos privilégios, mas na real, quando a Annabelle pede pra ele mijar sentado, ele mija sentado quando ela tá olhando, mas quando ela não tá olhando, ele vai lá e mija na pia. Entendeu? Porque os homens são assim. Então, pra mim, o livro tá, na verdade, desnudando o que os homens realmente fazem. Entendeu? Isso eu achei muito legal. Porque, cara, sério, pra mim é genial tu colocar um personagem que é pra ser, tipo, o grande homem evoluído e ele não aceitar um pedido de mijar sentado. Sério? Sério?
A gente pede pros caras não nos estuprar. A Andrea Dworkin pediu 24 horas sem estupro, um texto maravilhoso que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês lerem, e não consegue. É um negócio difícil, não dá pra controlar todos os homens do mundo. Agora a menina pede pra você mijar sentado e você não quer? Isso é a grande emasculação. Nossa, cara, deve ser muito bom ser homem mesmo, pro grande problema da vida deles é ter que mijar sentado, né? E aí a gente acaba vendo todo esse tipo de coisa pelo ponto de vista do Tom. Lógico que o Tom não é um personagem horrível o tempo inteiro, só na maior parte das vezes. Não, sério. Ele é até legal, a gente sente compaixão por ele, a gente sente carinho por ele, mas o tempo inteiro ele tem a opinião dele, a visão dele da Annabelle, e é verdade que eles vão ficando bem ligados, a identidade deles vai se confundindo. Isso não é só por culpa da Annabelle, isso é muito por culpa do Tom também. E acontece de um jeito bem interessante a evolução do relacionamento deles, que tem um impacto muito grande na saúde mental da Annabelle. A Annabelle também, ela era uma grande artista plástica, mas ela acaba se perdendo num projeto de arte que ela tá fazendo, e ela tem ideias bem obsessivas em relação do que significa ser puro. Então isso é bem interessante, essa discussão da pureza do ponto de vista da Annabelle, e também é uma coisa que é importante para a forma como o psicológico dela vai sendo desenvolvido. Mas eu acho que ela é a melhor personagem do livro, na minha opinião, é a personagem que eu mais gostei. Eu achei ela incrível. Eu achei que o fato dela ser contada pelo ponto de vista do Tom, que é um cara que tem uma moralidade que no discurso é super exemplar, mas nas atitudes é super dúbia e super infantil, eu achei que foi uma grande sacada. E enfim, pra mim é um baita livraço. A personagem principal, a Pippi, a gente não sabe qual é a data de aniversário dela no começo. E esse não saber qual é a data de aniversário é interessante, porque ela não sabe grandes coisas do passado dela. No final a gente descobre qual é a data, mas o importante não é a data em si, é o fato de que ela não sabia qual era no começo. Eu vou falar qual é a data agora, então se você não quiser spoiler, para de ver o vídeo agora, lê e me fala o que achou. Tchau! O que eu achei legal é que a data de aniversário da Pippi é dia 21 de fevereiro, que é o mesmo dia do aniversário do David Foster Wallace, e eu acho que o Franzen pode ter homenageado o ex-melhor amigo. Mas também a data de aniversário do Stefan Foer, que é o cara que o Franzen dá uma zoadinha naquela parte que eu falei de Jonathan Savoir-Faire. E enfim, esse é um livro que eu amei muito, eu indico pra todo mundo ler, vão falar pra mim o que vocês acham. Se você já tiver lido, pelo amor de Deus, comenta aqui e me fala o que achou, porque eu tô louca pra discutir com as pessoas sobre esse livro. Então é isso, por favor, leiam, por favor, me falam o que vocês acharam, tá? Não me deixe sozinha aqui, não me deixe. Jonathan Franzen, 99% puro, mas aquele 1% otário.